Astrônomos americanos divulgaram a descoberta de uma dupla de estrelas em que uma está absorvendo a massa e a velocidade da outra. A divulgação de que uma estrela pulsar está devorando a outra foi feita durante a Assembleia Anual da Sociedade Astronômica dos Estados Unidos. O inédito é que os cientistas nunca captaram um par igual. A estrela que está sendo devorada é do tipo comum, mas a outra é um pulsar. Uma espécie de núcleo atômico do tamanho da Terra, formado pela explosão de uma estrela gigante como uma supernova. Para se ter uma ideia, a Terra demora 24 horas para girar em torno de si mesma. Já um pulsar gira 600 vezes em apenas 1 segundo. O seu campo gravitacional é tão intenso que ele arranca a matéria da estrela mais próxima, que é muito maior. E a matéria arrancada forma um ciclone de plasma, criando um tipo de ponte luminosa em pleno espaço. Os pulsares quase não emitem luz, mas 2 fachos de ondas de rádio saem de seus polos. Quando um desses feixes atinge a órbita da Terra, os radiotelescópios dos cientistas captam um sinal de rádio. E à medida que o pulsar gira, o sinal se repete várias vezes por segundo, dando a impressão que está pulsando. Daí, inclusive, o nome de pulsar. Com essa descoberta, os cientistas avançam um pouco mais no longo caminho para explicar a origem do universo. Novas descobertas estão sendo feitas nas profundezas do espaço. A explosão violenta de uma estrela centenas de vezes maior do que o nosso Sol. Um colorido padrão de raios-x da galáxia M87. Estas e outras imagens de raios-x emanadas do espaço estão mudando certas ideias básicas do universo, de um lugar sereno para um lugar onde a atividade violenta é a norma. Um satélite chamado Einstein é o responsável pela aquisição deste novo conhecimento. Ele enviou mais de 5.000 imagens de fontes de raio-x em sua viagem pelo espaço. No Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, as imagens são investigadas para revelar os segredos da natureza das estrelas e outros corpos celestes. O atrativo da astronomia de raio-x é que ela olha para tipos muito diferentes de objetos que a astronomia óptica ou mesmo a radioastronomia registram. Os raios-x penetram numa natureza diferente dos objetos no céu e assim enxergam objetos diferentes. Os raios-x focalizam os objetos mais violentos e energéticos do céu, como as pulsares, o núcleo extremamente denso de estrelas que explodiram. Os cientistas estão fascinados pela sua beleza violenta e filmaram a pulsar da nébula do Caranguejo, também chamada de estrela neutrônica, que é 1000 vezes mais poderosa que o Sol. É o que chamamos de estrela de nêutron, que fica girando pela explosão. É uma espécie de farol giratório. Este farol gira e faz um blip no rádio e faz bip cada vez que dá a volta. Os astrônomos estão entusiasmados com a nova pesquisa sobre as pulsares e estrelas explodidas, pois acredita-se que o Sol e os planetas foram formados pelos detritos de outra violenta explosão há bilhões de anos. Os cientistas mantêm registros das imagens colhidas pelo satélite Einstein e esperam que ele continue a fornecer pistas sobre a natureza e origem do nosso universo. O chapéu de palha, para muita gente, é apenas um protetor solar, né? Muito usado aqui em todo o interior do Brasil, né? Na cidade a gente já quase não usa. Mas um chapéu como esse está revolucionando, ou pelo menos pretende revolucionar, o ensino de matemática em Moçambique. Fecha um pouquinho aqui, Cláudio, mostra que nesse chapéu, se vocês perceberem, ele tem uma dobradura, e é mais visível aqui nessa parte colorida, e a partir dessas dobras se começa então a pensar uma nova forma do ensino de matemática. O Paulo Guedes é um dos responsáveis por esse tipo de trabalho em Moçambique e está aqui com a gente para explicar a gente por que desse trabalho, por que dessa iniciativa.
Moçambique tem apenas 13 anos de independência e nós verificamos que o rendimento escolar na área de matemática era muito baixo. E uma das razões do baixo aproveitamento escolar é que os alunos sentem que matemática é uma coisa estranha, fora de sua vida. E até, e esta é uma herança, digamos, da influência colonial, pensem que matemática, ou toda matemática, vem da Europa. Que matemática não tem nada a ver com a cultura africana, que é uma coisa estranha, que vem da fora. Então, nós pensávamos que, para poder melhorar a qualidade do ensino de matemática, para poder melhorar o aproveitamento escolar, seria bom procurar na cultura popular elementos de matemática, tal como aqui com este chapéu que trouxemos. Podemos verificar, se olhamos melhor para esta tira, que os ângulos que aparecem aqui nestas dobraduras são ângulos de 60 graus e de 120 graus. Então podemos perguntar por que este ângulo aparece, porque não aparecem ângulos retos ou ângulos de 45 graus. Talvez possamos imitar uma pequena parte de uma fita deste chapéu para percebermos qual é a matemática envolvida. Tenho aqui algumas tiras de papel com os quais possamos tentar imitar o entrelaçamento feito neste chapéu. Se dobramos uma segunda tira, esta tira aqui de cor branca, em torno da primeira, de qualquer maneira, por exemplo desta forma, e se tentássemos continuar a entrelaçar, por exemplo agora esta preta em torno deste branco, o que vai acontecer? As tiras vão-se afastando. Se fizer agora mais uma vez, agora esta aqui, em vez de podermos produzir desta forma uma nova tira mais forte, estamos a obter aqui uma figura curvada. Significa que este modo de dobrar não serve. Então, aqui o ângulo escolhido foi um ângulo qualquer, mais ou menos deste tamanho. Então, este tamanho não foi bem escolhido. Então temos que experimentar para ver qual será o melhor ângulo para poder continuar a entrelaçar. E aqui entra o conhecimento popular. O conhecimento popular sabe que existe apenas um único ângulo que serve. De tal modo, quando se dobra, aqui onde entra esta fita, e depois onde está a sair, tem que sair exatamente no mesmo ponto. Quando isto for feito, podemos dobrar esta segunda, e em vez de agora de se afastar da primeira, fica exatamente junto ao primeiro. E assim podemos continuar este processo, agora dobrando esta, e agora já entrelaçando, fica aqui uma coisa, objeto estável. E o que entrelaçamos aqui, posso mostrar também do outro lado, é uma figura que nos facilita para continuar a entrelaçar. E aqui exatamente é o início da espiral com a qual se fabrica este chapéu. Então, desta forma, conseguimos recuperar um pouco da matemática popular escondida neste chapéu. Depois, no ensino de matemática, podemos aproveitar este conhecimento popular, analisando esta figura e as outras figuras que podemos construir com isto. Do ponto de vista de reprovação, você tinha dito que há uma certa rejeição. Agora, o aprendizado nesse período já de independência de Moçambique, vocês notaram que esse preconceito se colocava também como uma dificuldade de aprender? E de que maneira isso tem mudado com essa questão do novo método? Nós iniciamos nossa experiência ao nível de formação de professores e verificamos uma mudança bastante grande nas atitudes por parte dos novos professores. Inicialmente, ao entrar nos cursos, nós fizemos inquéritos sobre a sua opinião sobre a matemática e verificamos que durante o curso, aplicando esse novo método e fazendo experiências com os professores, que as suas atitudes mudaram radicalmente e ficaram muito mais motivados
para ensinar, em particular no campo, no ambiente rural, a ciência e matemática. Então, dê um exemplo para a gente como é que funciona essa questão com o camponês. O corpo de uma vaca, ou de um boi, pode ser considerado, para tocar o tronco, como um cilindro. E se, num determinado ponto, na costa de uma vaca, se medir o perímetro da vaca e se medir ao mesmo tempo o comprimento da vaca, a largura, digamos, então aquele cilindro aproximado dá uma muito boa aproximação para o volume da vaca ou do boi. E sabendo o volume, tendo em conta que o peso de uma vaca e o seu volume estão muito relacionados, digamos, um decímetro cúbico corresponde a 1 kg, então facilmente pode-se determinar o peso de uma vaca com um boi. Além da matemática, o ensino em geral em Moçambique também está procurando seguir essa linha de utilizar os conceitos da própria cultura local para conseguir, com isso, melhorar a qualidade de aprendizado? Ou é apenas na matemática? Iniciamos, em particular, esta campanha ao nível de geografia, ao nível de história oral, ao nível da música, ao nível da dança, ao nível do desenho. Mais tarde avançamos com a matemática e, neste momento, por exemplo, na área de biologia, estamos a tentar introduzir cada vez mais os conhecimentos tradicionais da população na área de medicinal, de modo que isso pode servir como uma base, um ponto de partida no ensino. Na área de química, iniciou-se um trabalho de investigação e esperemos que possamos avançar. Na área de física, também iniciamos já alguns trabalhos, mas ainda está numa fase bastante inicial. Quanto à física, por exemplo, neste momento faz-se um estudo de armadilhas de caça para ver quais são os conhecimentos de física envolvidos e como esses conhecimentos podem ser utilizados no primeiro grau do ensino. Quer dizer, com a evolução desses métodos, dentro de pouco tempo a gente vai poder ter uma espécie de ciência dos moçambicanos, ou uma maneira de ver ciência dos moçambicanos. Talvez não ciência, mas uma metodologia adaptada à nossa realidade concreta. E nós estamos a chamar isto de etnociência, ou seja, enquadrar o ensino de ciência dentro do contexto étnico, dentro do contexto cultural do nosso povo. Voltamos com a nossa série de vinhetas e anúncios internacionais feitos por computação gráfica. Hoje vamos apresentar o software desenvolvido no computador VAX 780 pela Computer Graphics Research, que é um grupo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Veja só que beleza!
Dizem na música tudo é matemática e muita sensibilidade, é claro. Só que a matemática presente na música levou a outros campos do conhecimento, como por exemplo a física. O que é mais difícil, aprender música ou aprender física? E que tal aprender física através da música? Então, deixe seu livro e pegue seu violão. Marcos Farina é músico, integrante do conjunto Galo Preto e também físico do Instituto de Biofísica da UFRJ. Ele tem uma tese que destaca os aspectos físicos da música, que se baseia nos princípios da superposição de ondas e interferência. O som é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar, o ar. As ondas mecânicas podem ser transversais. Uma pedra, quando cai num lago, produz círculos que se propagam. Só que as moléculas de água se movimentam numa direção diferente, perpendicular, ao contrário do som, que se propaga longitudinalmente, na mesma direção que a vibração das moléculas do ar. Numa corda presa apenas por um lado, o impulso se propaga formando um trem de ondas. Se o movimento for contínuo, a onda produzida é progressiva. Quando o trem de ondas atinge a extremidade presa, ele bate e volta, e cada ponto da corda vai se deslocar de maneira diferente. No caso do violão, as cordas estão presas e cada ponto da corda vibra numa amplitude diferente. Amplitude quer dizer variação na vertical, e as ondas do violão são chamadas de estacionárias, formadas pela superposição da onda que vai com a onda refletida. E elas podem se somar, confirmando o princípio da superposição. Tem uma amplitude de vibração diferente. Para que isto tudo aconteça, nós temos que poder imaginar que as ondas podem se somar. A isto se chama princípio de superposição. A onda que vai reflete na extremidade e é como se ela fosse, a situação final, é como se fosse a onda que vai interferindo com a onda que vem, de tal forma que em cada ponto vai ser somada a amplitude da onda que vai com a onda que vem, e a situação final é, por exemplo, a corda do violão vibrando em cada ponto com amplitudes diferentes. Dependendo da posição em que se toca a corda, essa coleção pode variar. Alguns harmônicos podem não aparecer no som final. Isso dá uma sensação diferente chamada de timbre. Se tocarmos a corda justamente na metade, temos o primeiro caso, um ventre. Mas se puxarmos num ponto além ou anterior à metade, vamos ter um nó, como na segunda situação. E os harmônicos aí presentes não vão aparecer. Então a gente vai primeiro se lembrar da cinemática, que espaço, no caso aqui a onda está andando com uma certa velocidade, vamos imaginar essa daqui indo para lá, velocidade V. Espaço é velocidade vezes o tempo, mas o tempo para a onda caminhar justamente desse tamanho chama-se período. Se a gente pensar em número de vibrações por segundo ao invés de tempo, temos a frequência, que é exatamente o inverso. A representação de uma onda progressiva é assim, e essa figura se repete e vai ser chamada de comprimento de onda, representada por lambda. No primeiro caso, temos apenas a metade desse comprimento, já no segundo, temos um comprimento inteiro. O tamanho da corda é chamado de L e cabe um número N de meios comprimentos de onda. Substituindo o lambda, temos que a frequência é igual a N vezes a velocidade sobre 2 comprimentos da corda do violão. São as frequências de vibração. As frequências é que vão ser os sons diferentes que nós vamos ouvir. Então, a frequência está relacionada com L, N e V da seguinte maneira: passando F para lá e L para cá, fica N sobre 2L vezes V. A velocidade de uma onda num determinado meio, numa corda, é sempre a mesma. Então, o que vai fazer variar o som que a gente ouve é esse N daqui, nessa fórmula, já que o L é constante, comprimento da corda, e o que vai fazer variar a altura do som, ou a frequência, é este N, que vai representar o número de meios comprimentos de onda do determinado som que vai caber ali dentro. Então, por exemplo, esse som aqui é mais agudo, é mais alto do que este som daqui anterior. Esse aqui é mais agudo do que o anterior, é mais alto.
Isso é determinado pela posição que você toca a corda? Isto pode ser determinado pela posição que nós tocamos a corda e para essa sensação final de que, dependendo da posição onde eu toco numa determinada corda, eu vou perceber alguma coisa diferente, isso em música se chama timbre. E nós vamos ver isso exemplificado no instrumento. Eu vou tocar o som inicial e por ressonância, se esta frequência estiver presente na coleção de frequências do meu som inicial, ela vai vibrar. Então, vou tocar esta primeira corda, podemos ver que o papel vibrou, o que significa que a frequência, a frequência desta nota uma oitava acima estava presente. Agora eu vou variar a posição do meu dedo, a posição do pulsar inicial da corda e vou pulsar a corda justamente no ponto onde seria um nó para esta frequência e, portanto, ela não deve existir. Não está presente essa frequência, oitava acima, não está presente na coleção de frequências do som inicial. Já aqui, ela está presente. Em qualquer outro ponto que eu pulsar a corda, ela está presente. E para você que aprendeu tudo que o Marco explicou, ele vai dar uma canja pra gente e vai tocar uma música pra gente ouvir. Se forem confirmados os rumores de extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo Sarney estará eliminando um dos seus pontos mais positivos e elogiados. Um dos pontos que certamente ficará na história. O MCT, ao contrário de muitos outros ministérios, disse exatamente a que veio. E ele foi totalmente criado e desenvolvido durante a gestão do presidente Sarney. Basta dizer que a comunidade científica brasileira, que no início foi bastante reticente à criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje o apoia integralmente e está se mobilizando para convencer o presidente Sarney a não acabar com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Que outros ministérios mereceriam hoje em dia um apoio tão grande de suas respectivas comunidades? A lista de realizações do Ministério da Ciência e Tecnologia é invejável. Graças à política implantada na gestão do ministro Renato Acher, o número de bolsas no exterior aumentou de 900 para mais de 8.000. Isso significou um aumento na preparação de quadros de alto nível, indispensáveis ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. E mais, as bolsas internas e externas não só aumentaram em número, como aumentaram em valor. Os cientistas e pesquisadores passaram a ter um apoio muito mais adequado. O Ministério da Ciência e Tecnologia defendeu com energia, equilíbrio e sensatez a Lei e a Política Nacional de Informática, que deram ao país
em 10 anos, a possibilidade de criar mais de 1 milhão de computadores. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou toda uma área de biotecnologia, essencial para a ciência moderna. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou, durante a gestão do presidente Sarney, o Laboratório de Teste e Integração de Satélites, o único no hemisfério sul deste planeta. Este laboratório colocou o Brasil na vanguarda dos estudos espaciais no terceiro mundo. O Ministério da Ciência e Tecnologia deu ao Brasil o primeiro computador de grande porte para pesquisas científicas. O Ministério da Ciência e Tecnologia começou a construção do laboratório de síncrotron e encaminhou a construção aqui no Rio de Janeiro do laboratório de plasma. Esses dois laboratórios são fundamentais para a ciência e a tecnologia de vanguarda. O Ministério da Ciência e Tecnologia elevou enormemente a capacidade de financiamento da FINEP, financiadora de estudos e projetos, que pôde assim financiar uma infinidade de projetos essenciais para a indústria brasileira. Só para vocês terem uma ideia, foi a FINEP, através de aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprovou com financiamento de risco o financiamento do primeiro carro totalmente criado e construído no Brasil, que está sendo lançado este ano, o Gurgel. Se acabarem com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, os argentinos, nossos vizinhos, também vão lamentar muito, porque foi justamente o Ministério da Ciência e Tecnologia, no Brasil, que mais adiante levou o processo de integração com a Argentina. Graças ao Ministério da Ciência e Tecnologia, funcionam hoje a Escola Brasileiro-Argentina de Informática e a Escola Brasileiro-Argentina de Biotecnologia. E breve começaria a funcionar a Escola Brasileiro-Argentina de Química Fina. Extinguir o Ministério da Ciência e Tecnologia no exato momento em que a revolução científica e tecnológica muda a face do mundo e passa a ser o motor da história é um senhor contrassenso. Por isso, se confirmarem as notícias de extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil, lamentavelmente, terá dois trabalhos: o de extinguir o Ministério agora e o de criá-lo logo depois, assim que toma posse um novo governo. E a ameaça do fim do Ministério reuniu cientistas de vários setores no Rio. E a nota de apoio ao MCT expressou uma característica bastante diferente dos demais movimentos de defesa dos ministérios. Além dos aspectos de desenvolvimento e independência nacional, os cientistas defenderam a não dispersão, apontando para os riscos de se separar a ciência da tecnologia ou vice-versa. Afinal, uma tecnologia voltada apenas para o uso prático industrial e uma ciência dissociada de uma prática em benefício do social contrariam até mesmo as definições do mestre Aurélio, o do dicionário. Está lá bem claro que a tecnologia é um conjunto de conhecimentos científicos aplicados e que a ciência, pela própria filosofia, é o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza, visando a dominação dela em benefício da própria humanidade. Ou seja, sem esse sentido, não faz sentido. Então, é importante que se tome ciência disso.